Então, nesse vídeo eu vou falar das fases da fase e do arquétipo, né, relacionado. Então, aqui eu tô falando da fase ovulatória e vou falar da fase pré-menstrual e dos arquétipos da mãe e da feiticeira. Então, quem quiser ver a primeira parte da aula, ver os outros, o arquétipo da donzela e da anciã, vocês podem ver no canal do YouTube. Eu deixei o vídeo da outra live, então tem lá a live que eu fiz na segunda-feira. Vocês podem conferir no canal do YouTube. Então, a fase, né? Eu vou falar primeiro do aspecto físico. A fase ovulatória, ela acontece entre o 15º e o 21º dia do nosso ciclo. Então, na aula anterior, eu expliquei para vocês que o ciclo menstrual não é apenas a fase, o período em que a mulher está menstruando. É todo o ciclo que dura, em média, a duração média é 28 dias. Mas o seu ciclo ele pode ter menos ou mais dias. Então, para você saber como é o seu ciclo, uma prática interessante de fazer também para o seu autoconhecimento feminino é a mandala lunar ou o diário lunar, onde todos os dias você vai anotar sobre o seu ciclo, o seu estado mental, emocional, físico, ou seja, os sintomas. Então você tem o vídeo no canal do YouTube, onde eu explico sobre isso. E tem o livro Mulher Sagrada e Cíclica. O link para baixar tá no meu perfil também, no @mulher.sagrada. Então vocês podem baixar gratuitamente. E nesse livro tem o conteúdo também que eu tô passando aqui para vocês hoje, né? Tá até aqui na tela do meu computador. Então tá lá no livro também. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Então, o primeiro dia do nosso ciclo, como é que a gente sabe? O primeiro dia, o dia 1, é o primeiro dia da menstruação. É onde vocês começam a marcar. E aí vocês vão anotando, né? Então, aproximadamente entre o 14º e o 16º dia, o folículo, né? Nós temos os folículos nos ovários, onde estão todos os óvulos que vamos produzir na nossa vida inteira. Então, isso é muito interessante, que todos os óvulos que a mulher vai produzir ao longo da sua vida, eles já são formados, né? A mulher já tem eles guardados desde quando ela é um bebê na barriga da mãe. Vocês sabiam disso? Isso é muito interessante, é muito incrível. Então, a gente já tem todos os óvulos que nós vamos produzir até não ter mais, né? Se eu não me engano, a gente produz cerca de 40 mil. E todos a gente já tem desde que somos bebês, né? Então, do 14º ao 16º, o folículo se rompe, né? E libera o óvulo. E algumas mulheres percebem esta fase ao apresentar alguns sintomas, como dores nos ovários, dores na região pélvica, sangramento ou corrimento, aumento na sensibilidade dos seios, vontade de comer alimentos específicos. Isso não é uma regra, esses são os sintomas mais frequentes, então vocês podem ter um ou mais desses sintomas, né? Então aqui eu coloquei os principais, os sintomas mais frequentes de cada fase do ciclo menstrual. E aí é comum na ovulação vocês sentirem aquelas pontadas, né? Então, umas pontadas em um lado ou dos dois lados. Então, são os ovários, essa dorzinha que acontece é aquela dor que é a questão do processo do ovário liberar o óvulo. E aí você pode acabar tendo essa percepção física. O folículo se torna um corpo lúteo após a ovulação, produzindo progesterona, que prepara as paredes do útero para a fertilização, e estrógeno. Então, é um processo, nessa fase, é o processo que o nosso corpo está se preparando para receber uma vida. Então, eu estava dizendo que todas nós, mulheres, temos essa sabedoria
da vida e da morte. Nós temos esse entendimento. Todos os meses nós passamos, quando menstruamos, nós passamos por esse processo de vida, morte e renascimento. Desse óvulo que não foi fecundado, de uma fecundação que não aconteceu, e que há a liberação de todo esse material, né, do endométrio, é feita essa liberação na menstruação. Então, todos os meses nós passamos por esse ciclo de deixar ir, de deixar morrer, né, quando não é fecundado, né. Então, nós temos essa sabedoria no nosso corpo. O nosso corpo nos ensina todos os meses sobre a morte e sobre a vida, sobre aceitar as transformações e aceitar que esse ciclo, né? Esse ciclo que se renova a cada mês. Então, e aí sobre o muco cervical, quanto mais próximo da ovulação, ou seja, quanto mais próximo está de você, do seu corpo liberar esse óvulo, mais líquido fica o muco cervical. O muco cervical é aquele muco que sai do nosso canal vaginal, né? Que molha a calcinha. Não é corrimento, tá, gente? Então, muco é uma coisa, corrimento é outra. Corrimento é um desequilíbrio. O corrimento, geralmente, ele vem acompanhado de mau cheiro, alteração na cor, coceira. Então, por isso que é interessante vocês estudarem, né, observarem o muco cervical de vocês como uma forma de prevenção, porque vocês sabendo o estado normal, vocês conseguem perceber no dia que tem algo errado e conseguem aí procurar um atendimento ou fazer alguma técnica de prevenção antes que esse desequilíbrio se agrave, né? Então, qualquer alteração no pH vaginal, ele altera o muco cervical. Outra coisa interessante é que a qualidade da nossa alimentação também influencia na saúde, né? No equilíbrio do pH vaginal. Então, alimentos a serem evitados, se você tem problemas de corrimento, são os derivados de leite. Todos os derivados de o leite e seus derivados, para quem está em algum processo de inflamação, consumir leite e derivados, ele acentua a inflamação do seu corpo, tá? E o açúcar, então, consumo em excesso de açúcar. Então, por isso que uma das orientações para quem está tratando candidíase é cortar o açúcar. Se possível, cortar 100%, se não, cortar açúcar branco, cortar o máximo possível da dieta para que ajude no restabelecimento do pH vaginal. Então, voltando à fase ovulatória, né, que é a fase entre o 15º e o 21º dia do nosso ciclo menstrual, nessa fase o muco pode ficar mais líquido, então parece água mesmo, e ele se torna aguado e elástico. O que é muco elástico? É quando você coloca entre os dedos e aí você faz assim, e aí ele sobe parece um elástico mesmo, ele não solta, ele né? Então, isso é um muco elástico. Deixa eu colocar aqui o celular para carregar. E aí, do ponto de vista mental e emocional, como é a mulher na fase ovulatória? Então, essa fase nós relacionamos na questão do arquétipo, tá, gente? Com a lua, a fase da lua cheia, tá? Então, isso não quer dizer que você tem que estar ovulando na lua cheia. Não é isso. Aqui é uma correlação com as fases da lua. Então, a gente relaciona a fase ovulatória com a lua cheia e com o arquétipo da mãe, né? E tem tudo a ver com o arquétipo da mãe, porque é nesse período que nós liberamos um óvulo. E o que é um óvulo? Todo óvulo, ele tem o potencial de abrigar uma vida. Então, quando esse óvulo é fecundado, a mulher, ela entra em um processo de se tornar mãe, né? Então, tem tudo a ver, relacionar com esse arquétipo da mãe e com as deusas que trazem o arquétipo da mãe. Então, no aspecto mental e emocional, nessa fase, nós podemos nos sentir mais dispostas para relacionamentos, estamos mais sociáveis, então, também é uma fase interessante para marcar rolê com as amigas, marcar rolê com crush, né? Sair com pretendente.
Nós estamos muito com esse arquétipo da mãe, então estamos mais disponíveis para cuidar dos outros, estamos mais abertas para cuidar dos outros, podemos nos sentir atraentes, comunicativas, sociáveis, ter mais desejo sexual, né? Ter a libido, né? Estar com a libido em alta. E quais as deusas que nós podemos relacionar com o arquétipo da mãe? Então, se você quiser trabalhar, aproveitar que você está no seu período de ovulatório e trabalhar a energia de alguma deusa que traz a energia da mãe, com quais deusas nós podemos nos conectar? E aí, como eu já falei aqui para vocês, o meu foco é estudar deusas afro-brasileiras, né? Eu cito as outras mais para citar mesmo, para trazer o entendimento. Então, mas aqui eu sempre falo bastante das deusas afro-brasileiras. Então, deusas que trazem o arquétipo da mãe. Oxum traz o arquétipo da mãe. Iemanjá. Embora eu tô colocando todas, né? Mas entre Oxum e Iemanjá tem várias diferenças, claro, né? Mas em relação à mãe, Oxum traz muito o ser mãe de si mesma. Então eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente fala para as mulheres trabalharem o arquétipo da mãe, muitas mulheres acham que a gente está falando para elas engravidarem e ter filhos. E não é isso. Se você não quer ter filhos, tá tudo certo. Isso não quer dizer que isso vai te fazer menos mulher ou que você não vai conseguir acessar a mãe só porque não tem filhos. Muito pelo contrário, a gente acessa o arquétipo da mãe em todos os projetos em que nós gestamos, que nós criamos, que nós parimos, né? Então ali a gente também está trazendo o arquétipo da mãe. Quando a gente cuida dos nossos projetos, cuida das nossas coisas ou cuida do outro, ali a gente está trazendo o arquétipo da mãe para a nossa vida. E Oxum, para mim, em relação ao arquétipo da mãe, ela nos ensina muito a como ser mãe de si mesma, a como cuidar de si mesma. E Iemanjá, ela já traz mais a questão da mãe mesmo, da maternidade. Então, para as mulheres que têm dificuldades para gestação, né? De gestar o filho, que acaba perdendo, ou tem dificuldades para gerar o filho, é interessante se conectar com Iemanjá. Agora, as mulheres que querem engravidar, ou seja, é uma questão da fertilidade, elas não estão conseguindo ter a fertilidade, ter a concepção, aí no caso seria trabalhar a energia de Oxum. Outras deusas que trazem o arquétipo da mãe é Afrodite e Deméter, né? Deméter traz bastante os mitos de Deméter traz bastante essa questão da mãe mesmo, que ela se sacrifica por Perséfone, enfim. Sugestões de atividades, coisas que você pode fazer nessa fase, aproveitando a potência, a energia desse seu período ovulatório, o que você pode fazer, coisas que são favoráveis para você fazer nessa fase. Então, terminar tarefas, né? Então, justamente o que eu estou falando para vocês, de ser mãe dos seus projetos. Então, você estará... É muito favorável para você conseguir terminar tarefas, cuidar dos seus projetos, sair com amigas e praticar hobbies, né? Justamente ainda no ser mãe de si mesma, você fazer algo para você se cuidar, praticar algum hobby. E aí, do dia 21 ao dia 28, em média, né, gente? Então, vocês vão observar no ciclo de vocês como que isso acontece. E tem os aplicativos, para quem quer ter uma noção de cálculo de período fértil, tem os aplicativos que vocês podem baixar no celular, e aí coloca as informações, e aí ele calcula o seu período fértil. Claro que não é acertado, por isso que é importante a autoobservação. Mas pelo aplicativo você consegue ter uma noção de como tá cada fase também. Em relação a essas fases, né? Como que tá a duração de cada uma. Eu uso o lunar
e o Woman Log. O Woman Log, ele faz esse cálculo automático. E o aplicativo Lunar, ele é muito legal porque ele vai te ajudar no seu diário lunar. Então, ele envia notificações e te traz reflexões sobre cada fase do ciclo. E aí é muito legal, porque você acaba vendo a notificação e você lê e fala, nossa, é tudo a ver com o que eu tô me sentindo assim hoje. Então, assim, o Lunar, ele te ajuda com esses insights, com essas ideias sobre como que você se sente em cada fase do ciclo, e ele também dá dicas do que você pode fazer naquela fase. Então é muito legal. Eu vou até colocar aqui. Eu vou colocar aqui o nome dos aplicativos, tá, gente? Pronto, deixei aqui o nome dos aplicativos. Então, tem outros, né? Teve pessoas que já até me sugeriram, inclusive tá nos destaques, tem um destaque sobre ciclo menstrual aqui no Instagram. Então, lá eu deixei as sugestões da galera. Então, na fase 21 ao 28 é a fase pré-menstrual, né? A chamada fase onde nós temos o pessoal chama de tensão pré-menstrual, eu chamo de tempo para mim, tempo para meditar. Então, essa fase a gente relaciona com a lua minguante e com o arquétipo da feiticeira. E eu chamo de maga, eu não chamo de feiticeira, mas mais por uma questão de conceito. Por quê? Porque a feiticeira, ela trabalha com feitiços, ou seja, com receitas prontas. E a maga, ela cria as próprias receitas. Então, para mim, todas as mulheres são magas. Todas as mulheres são capazes de criar uma alquimia interior e criar a própria transformação. Elas não dependem de receitas prontas. Então, por isso que eu gosto de falar do arquétipo da maga e não da feiticeira, por causa dessa questão de conceitos, tá? Então, na parte física, no período pré-menstrual, a gente, se o óvulo não é fertilizado, o corpo lúteo vai se degenerando e os níveis de progesterona e estrógeno caem. Os níveis desses hormônios do nosso corpo, eles caem. Nessa fase se manifestam os chamados transtornos pré-menstruais. Pode haver diminuição da energia física e mudança de humor. Então, percebam, por isso que também é interessante esse exercício de autoobservação, porque às vezes você acha que você tem aquela alteração e acontece uma coisa besta no seu dia e você tá ali chorando e você não entende porque você tá chorando por uma coisa tão insignificante. E pode ser que seja um estado emocional que está atrelado a essa queda hormonal e a mudança de humor que essa mudança de fase do seu ciclo menstrual te trouxe. Mas como você não observa, você não sabe, então você nem consegue ter um entendimento disso. Então é interessante também observar por causa disso. Lembrando, né, eu falei na outra live, na outra aula, que as mulheres que usam contraceptivos hormonais, ou seja, anticoncepcionais, que trabalham com a contracepção através de hormônios, elas não conseguem, tem uma certa dificuldade para entender essas fases, porque na contracepção hormonal a gente tem entre aspas, as nossas emoções são mascaradas. Então, por isso também que é muito comum as mulheres desenvolverem, como efeito colateral do uso contínuo desses contraceptivos, elas desenvolverem depressão e estados de apatia. Elas ficam apáticas, sem vida, sem energia, sem libido. Então, isso acaba mexendo, parece que mexe só no corpo, né? Só no físico. Mas acaba mexendo sim no nosso humor, no nosso estado emocional.
Então, muitas mulheres não sabem disso e aí entram em processos de depressão profunda, de quadros de apatia, de falta daquele ânimo de viver, daquela alegria, e não sabe que isso é consequência de um uso contínuo de um contraceptivo hormonal, tá? Lembrando, né, gosto de pontuar aqui, tá, gente? Eu não sou contra os contraceptivos, não sou contra nada, não sou contra absorvente, contra contraceptivos, não é isso, tá? Inclusive, eu não gosto de nenhum tipo de radicalismo, né? Então, a grande questão não é o que, mas qual a consciência que nós mulheres temos hoje sobre o nosso corpo e sobre o que nós colocamos no nosso corpo, o que nós consumimos e o que nós colocamos no nosso corpo. Porque hoje nós não temos 100% de consciência. Quando a gente procura um ginecologista, ele passa a receita do contraceptivo, mas ele em nenhum momento ele nos alerta de todos os possíveis transtornos e efeitos colaterais que esse contraceptivo pode trazer para nós. Então, é disso que eu tô falando, dessa falta de consciência. Então, a gente só é capaz de fazer escolhas, de realmente sermos donas do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida, se nós somos 100% conscientes. E nós não somos hoje, ainda faltam informações, né? Falta mais informações sobre essas questões dos efeitos dos contraceptivos, dos efeitos do uso de absorventes e assim por diante. Falta informação. Hoje nós não temos essa orientação para que nós possamos fazer escolhas conscientes. Então, a grande questão é essa, é a consciência que a mulher tem. Se você tem consciência dos efeitos e escolhe fazer a opção por determinado contraceptivo, ok, mas a questão é até que ponto hoje, no momento atual, nós temos consciência das escolhas que nós fazemos. Nós realmente estamos escolhendo ou nós estamos aceitando e nos conformando com o que vendem pra gente e com a pobreza de informações também que são oferecidas para nós, né? Então, é essa a questão da mulher, ela ter mais consciência sobre o próprio corpo e sobre o que ela consome, sobre os remédios, os contraceptivos, enfim, ela conseguir ter consciência para fazer escolhas conscientes também. Então, nessa fase, voltando à questão do período pré-menstrual, essa fase, o muco cervical, a gente geralmente apresenta menos muco, então ou está sem muco ou um muco pegajoso, né? Ele já está mais bem concentrado e pegajoso. No nosso campo mental e emocional, nessa fase, na fase pré-menstrual, nós podemos nos sentir mais criativas, então ter aumento da criatividade, da intuição. Podemos nos sentir dispersas também, então ter dificuldade para se focar. Nos sentimos distraídas. Então é um período também, esse período da feiticeira, que corresponde ao arquétipo da feiticeira, é uma fase em que nós podemos ter revelações, aquelas chamadas fichas que caem. É um período que nós também estamos avaliando relacionamentos e a vida, e de ter consciência da necessidade de fazer mudanças. Então, uma das coisas um dos processos que podem acontecer nessa fase do ciclo menstrual é esse sentimento de raiva, né? Muitas mulheres ficam assim com uma raiva, então junto à alteração de humor, com as revelações, com o sentido, mesmo que inconsciente, né? Uma parte de nós que manda esse recado de que algo não está bem, de que nós precisamos cortar algo da nossa vida, precisamos finalizar. Então, e aí isso se transforma em uma raiva sem motivo. E a mulher sente muita raiva e acaba até descontando nos outros, descontando no parceiro, e depois ainda se culpa.
E aí se culpa por quê? Por causa da falta de consciência, porque a gente não tem consciência sobre o que está acontecendo com a gente, sobre o quanto esse estado, essa fase do nosso ciclo, ela pode nos afetar, ela pode interferir no nosso estado. E a questão é que a partir do momento que você tem consciência disso, você pode pegar essa potência de cada fase e usar para realizar os seus objetivos, para alcançar curas. Você pode usar isso de forma benéfica, de forma construtiva. Então, por isso que eu resolvi fazer essas aulas também, porque as mulheres me perguntaram sobre dessa questão dos ciclos, dos arquétipos, que tem essa dificuldade de entendimento. Eu também tive por muito tempo, então eu tive que estudar aí por algum tempo para conseguir entender essas correlações, porque eu não entendia essa questão da lua e do arquétipo, como é que é. Então, eu depois consegui entender que é uma bússola mesmo, para nos guiar e nos ajudar a entender essa jornada que a gente tem ao longo do mês, né? Esse ciclo de vida, morte e renascimento. E aí, nesse momento da feiticeira, nessa fase da feiticeira, que é antes da menstruação, é uma semana antes da menstruação, o que a gente pode fazer nessa fase? Tanto de rituais ou de atividades para nos sentirmos bem e também para nos conectarmos com esse arquétipo. Nós podemos praticar a escrita terapêutica, ou seja, escrever o que sente, né? Escrever, colocar para fora. É um momento legal de você também refletir sobre o que você quer limpar nesse ciclo, o que você quer deixar para trás nesse ciclo. Então, você pode aproveitar e escrever uma carta, queimar essa carta, né? Com essas coisas que você quer limpar da sua vida nesse término de ciclo. Você pode dançar, então aproveitar para dançar, para criar, para realizar limpezas em geral. Então, qualquer tipo de limpeza, rituais de limpeza, então, na fase pré-menstrual, é super indicado, porque você já está super afinizada com essa energia mesmo de cortar, de limpar, de esgotar, de purificar. Então, tem tudo a ver com essa fase. Deusas. Quais as deusas que nos conectam com esse arquétipo da feiticeira e com essas energias dessa fase do nosso ciclo? Yansan. A Yansan, ela, além dela ser a direcionadora, ela também é a ceifadora. Ela traz esses cortes, né? Cortes de influências negativas. Ela também, Yansan, ela nos ajuda muito nos nossos processos mentais. Então, se você tem muita confusão mental, se você está em dúvida de qual caminho seguir, acende uma vela amarela para Yansan, que ela vai trazer uma luz. De verdade, gente, só isso. Basta acender uma vela, pedir com as suas palavras. Se não sabe que caminho seguir, não sabe o que fazer da sua vida, acende uma vela para ela. Independente, tá, gente? Aqui eu tô falando de sagrado feminino, não tô falando de rituais ligados à religião. Então, nesse Instagram eu também falo muito de como vocês podem se conectar a essas deusas dentro do sagrado feminino. Então, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, acendi a velhinha para Yansan e a resposta, assim, foi muito rápida, foi coisa de uma semana. Então, fica a dica para vocês. Outra deusa é Egunitá, ou Oroiná. Essa deusa, ela não é muito conhecida porque ela foi apresentada dentro de uma vertente da Umbanda, né? Então, no Candomblé não tem Egunitá. No Candomblé, Egunitá é um aspecto de Mãe Yansan. Mas, para mim, não faz sentido isso, né? Dentro do que eu acredito, dentro do que eu tenho contato. Porque Egunitá, ela traz uma outra coisa, ela traz uma outra energia. Tanto que no sincretismo, a gente relaciona ela com Kali. Então, com a deusa indiana, né? Com Kali, a consumidora, a purificadora dos excessos. Então, tem tudo a ver com essa fase do ciclo menstrual, porque ela vai... porque essa fase também fala de limpezas. Então, tem tudo a ver com a energia de Egunitá. Ela atua consumindo os excessos de quaisquer tipos,
através do seu fogo. É uma deusa ígnea, é uma deusa que você se conecta com ela através do fogo, né? Então, Egunitá, ela trabalha muito essa questão de limpezas, de purificações. E que mais? A própria Kali, que eu já mencionei, né? A deusa hindu. E Baba Yaga, tem até o conto da Baba Yaga nos Mulheres que Correm com os Lobos. Então, Baba Yaga também traz essa energia de corte, de limpeza, de purificação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas, podem mandar dúvidas aqui, comentar. E deixo novamente o convite, né, para vocês participarem do círculo virtual, que começa mês que vem, onde nós vamos iniciar os estudos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vai ter ritual também, então não vai ser só estudo teórico. A ideia é a gente trabalhar um dos contos do livro e no final eu vou trazer sempre para vocês uma meditação guiada para ativar, para nos conectar com os potenciais dos ensinamentos, dos valores que são trabalhados naquele conto. E os encontros serão gravados, então todas as mulheres que participarem vão receber a gravação do encontro. Agora, gratidão para quem ficou até o fim, para quem assistiu.